Vamos lá. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Tá claro? Aê. Sou Evaldo Pereira, sou nascido em São Sebastião, né? Contar um pouco aí da minha história, da minha família. Minha família, ela chegou no Brasil no início do Brasil, lá por volta de 1502, 1500. Então, a minha família desembarcou principalmente aqui em Recife primeiro, depois nos portos aqui de Santos, Santa Catarina. Então, eu tenho família desde Santa Catarina até o litoral de Recife. Até o litoral de Recife. E sempre praianos e caiçaras. Praianos para o lado de Recife, tem alguns capixabas aí, tem os caiçaras, no caso, a gente São Sebastião. Aqui em Sebastião, a nossa história começa em 1860, justamente no bairro de São Francisco, onde tem os Fortunatos. Minha avó Maria Vicência Fortunato da Silva, Manuel Antônio Fortunato da Silva, né? Vieram do litoral de Recife para mexer com embarcações, né? Justamente para começar a levar aí com essas embarcações, tirar cargas de São Sebastião aí, de outros lugares aí, banana, cacau, caju, farinha, laranja, café, pedras cortadas em talhos de pedra, né? A coisa mais difícil que se vê hoje você encontrar aquelas pessoas com um pedacinho de ferro desse tamanho, redondinho, e conseguir entalhar numa pedra, entalhar uma peça, ou mesmo tirar uma lasca de pedra, né, para fazer um muro. E minha família sempre foi ligado muito à navegação. E eu, desde criança aí, o Pedro Caetano, até sem querer aí, ele contou um pouco da minha história e como comecei no meu artesanato, o Pedro é danado. Justamente, eu fico até assim, aí emociona a gente, foi no peão, né? Meu pai não deixava a gente fazer peão, que era muito perigoso. Tinha aquela de furar o olho, todo mundo sabe, né? Tinha aquelas pessoas que jogavam o peão e aparava na mão. E eu fazia peão escondido. Eu fui atrás do seu Roseno, uma família muito antiga que tinha perto da delegacia velha de São Sebastião, da família dos Teixeira. Seu Roseno era um gaioleiro e um artesão em geral. E se eu falava, seu Roseno, eu queria aprender a fazer um peão. Meu pai não deixa. Por quê? Eu falei, acho que é por causa do prego. Ele falou, mas se o prego não roda. Ele falou, menino, eu vou te ensinar. Aí ele sempre me ensinou a pegar a madeira já, que no meio da madeira ali, onde fosse o peão ali, em 50%, já desce mais ou menos a espessura do peão. Então foi uma coisa que eu aprendi muito rápido e eu rodava escondido o peão. Eu rodava esse peão escondido lá na casa do seu Roseno, perto da delegacia, onde tinha o morro do outeiro, né? Inclusive esse morro do outeiro, que é na José Davi do Vale, esse morro que foi destruído para aterrar o nosso manguezal, né? Para ampliar a Petrobras aqui. Infelizmente, a comunidade do Areão, onde eu nasci, fui criado e aprendi meu artesanato tudo lá, essa praia não existe mais devido a esse grande aterro. Então, o peão foi o meu primeiro objeto. Aí do peão vieram outras coisas. O peão, o cara falou assim, pô, mas eu queria uma canoa, você sabe? Eu falei, caramba, agora canoa. Como é que eu vou fazer a canoa? Então eu fui para a praia ali, a gente ficava na praia do Manguezal do Araçá, com uma faquinha pequena ali, não se podia usar faca também, meu pai pegava muito no pé, minha avó pegava, falava que faca não era objeto de um homem, era machado, era uma alegre, né? Um facão, todo homem tinha que portar um facão, uma boa espingarda soca-soca, que falava muito de bicho, tanto que vinha do mar, bicho do mar como bicho da mata. Então eu fiquei na praia ali. Eu acho que eu estraguei mais ou menos uns 1000 pedacinhos de madeira aí para conseguir chegar a fazer. O pessoal tá vendo aí? Escureceu tudo. O pessoal tá vendo ainda ou não? Controla aí, Silvia. Deve ser alguma coisa aí. Aqui Dá uma eu tô olhada. te vendo. Pode continuar que a gente tá te ouvindo. Então, aí comecei a fazer minhas canoinhas pequenas ali. Isso aí eu tinha 8, 9 anos de idade. Comecei a fazer minhas canoinhas, olhando, sempre sentado, olhando uma canoa de um caiçara antigo, olhando, até que consegui fazer. Mas não foi a canoa, foi meia banda, né? Eu fiz só a metade de uma canoa de início. Aí pintava ali mais ou menos ali, tinta era difícil para a gente também. E tinha um senhor aqui, seu Manequinho, ele fazia, era um baiano, ele fazia muita pintura com barro. O que ele aproveitava? Ele pegava as tintas brancas, era o que mais tinha. Na verdade, na nossa época de moleque aqui em São Sebastião, só existia a pintura, a nossa era com conchas, o cal feito de conchas, aquelas conchas pisadas aqui, que até que o senhor Deodato Santana fazia, a gente pegava aquele cal ali, misturava com barro para dar um tipo de uma textura, uma pintura. A gente pintava tanto muros aí, né, quando estavam surgindo os muros, né, surgiram os primeiros muros das casas de quem tinha dinheiro, que o caiçara era tudo cercado de bambu em volta, ou arame,
tinha alguns pastos de gado aqui pro lado do Jaraguá, fazenda Serramar, que eram os ingleses, que na época era muita banana, não tinha nem muito gado ainda, a gente aproveitava para cercar ou de arame ou bambu. Mas a minha história começa assim, começa fazendo artesanato pequenos, depois com meus 13 anos de idade, 14 anos, eu comecei muito a ir para o Bonete, para a comunidade tradicional do Bonete, onde conheci a família Rodrigues, né? São os Rodrigues lá, dos Oliveiras, e aperfeiçoei. Eu fiquei mais ou menos 2 a 3 anos no Bonete, dos meus 12 para 13 anos de idade aí, até os 15, aperfeiçoando. E lá sim, lá eu consegui ser um mestre canoeiro, né? O mestre canoeiro, mas o que é um mestre canoeiro? É a pessoa só que faz a canoa? Não. É simplesmente assim, há o canoeiro e o mestre canoeiro. Para você ser um mestre canoeiro, não é simplesmente fazer a canoa. Você tem que saber bordar, tosar, você tem que saber fazer pelo menos aí uns 2, 3 tipos de canoa, né? Consertar a canoa. O difícil não é fazer a canoa. Já dei aula de canoa para molecada. O difícil é aprender. Mas ensinar, quando se quer multiplicar a cultura tradicional, ela não é difícil. A única coisa é que a nossa cultura tradicional, eu sigo até as palavras aí do Pedro, acho que foi o Pedro que falou, de outras pessoas, a gente não vive mais, a gente sobrevive, né? Porque a cultura em si, a cultura tradicional, aquela de subsistência, ela não rende dinheiro, né? Aos governantes, à política. É o seguinte, é uma cultura simples, é uma cultura simplesmente de sobreviver, de sobreviver. É você ter um chapéu de palha, fala assim, Evaldo, mas esse chapéu de palha aí é do seu personagem? Não, não é de personagem. Você sabe o que é sair de uma fornada de farinha, ou sair de perto do fogão a lenha, quente à noite, vai buscar um coentro bravo no quintal, né? Ou buscar um limão cravo para você fazer um suco e pegar um sereno? Justamente isso aqui, ó. Isso aqui é que vai evitar uma pneumonia, porque principalmente você tá levando essa friagem todinha aí na carótida, né? Que eu pulso carotídeo aí, e que dá muita friagem na gente. Então o chapéu não é enfeite, né? Muitas das coisas não é enfeite para nós. São modos de subsistência das comunidades tradicionais. E hoje o que se viu é, como se diz, o caiçara antigamente ele nunca fazia os seus artesanatos tipo assim para vender. Hoje é vendido por quê? Se vê como objeto de cultura das comunidades tradicionais, né? Se vê como objeto de cultura. Mas simplesmente os caiçaras das comunidades tradicionais, eu falo indígena, quilombolas, ribeirinho, tem muitas famílias mesmo que são ribeirinho, faziam os seus artesanatos para quê? Para sobreviver. É igual a nossa ceramista, a grande ceramista falou aí agora aí, das panelas. Gente, que ferro! A gente não tinha fundição, não tinha ninguém sabia nem o que era ferro, né? Os nossos pregos eram feitos de bronze batido para cravilhar as nossas embarcações. Então, as primeiras panelas que surgiram aí foram as panelas de barro para estar cozinhando, as chaleiras, e daí por diante. Inclusive, meu pai foi criado aqui, e agora, com 70 anos de idade, ele foi embora, lá para Recife. Ele tinha um sonho de pegar e ir para Recife de volta, né? Conhecer a história, quem foram os nossos antepassados que tiveram lá em Recife, para onde eles foram. Muitas das vezes tem pessoa que fala mal do mineiro, do baiano, fala mal do pernambucano, e não sabe que aquelas pessoas estão ali, mas elas vieram do mar, elas vieram pelo mar. Quem estavam aqui e que produziam aqui eram os índios, o resto víamos todos de fora, né? Simplesmente era baiano que está na Bahia, em Minas, porque é mineiro. Então, cada um fazendo um modo de subsistência diferente. Tratando do meu pai de novo, meu pai cismou de pegar e ir para Recife e descobrir qual a outra parte da família estava lá. Meu pai pesca muito, a vida do meu pai é pescar. Só vive cortado de ostra, de craque, é o pé furado no bagre. Essa semana se furou no gonguito, falou para nós que estava quase morto. E lá em Recife está acontecendo uma coisa há muito tempo que está acontecendo praticamente em todo o Brasil, em todo o mundo, né? O aumento do nível das águas de marés. E meu pai sempre está no mangue, pegando seu caranguejo sá, né? Vai buscar também remédio, ele vai buscar erva baleeira, quebra-pedra, muitas dessas gramíneas que tem à beira de mangue. E esses dias, o que acontece? Deu uma maré muito forte, a gente sabe, essa maré que subiu aí, saiu alagando o litoral inteiro. E tem um manguezal lá, as maiores variações de mangues do Brasil está justamente lá do lado do litoral de Recife. Você chega no manguezal, ele está a 7 metros de altura acima de você e fala, nossa, mas que mangue tão alto? Como é que plantaram tão alto esse mangue? E no mesmo tempo tem a variação de maré.
a variação que chega a 6, 7 metros de altura e acaba alagando esse manguezal todinho e abrindo esse berçário para desova de toda a nossa espécie marítima, ou 80%, 90% da nossa espécie. E nessa enchente brava que deu aí, o que acontece? Acabou cavando uma parte do mangue. E esse mangue tem um coqueiral dentro. Esse coqueiral tem mais ou menos entre 350 a 400 anos. Nunca foi tocado esse manguezal por pessoas que desembarcaram ali em Recife, naquele porto de Recife ali, perto de Gaibu. E justamente desenterrou uma parte desse coqueiral. O coqueiral caiu. Tirou mais ou menos uns 6 metros de areia. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Mas olha o que meu pai conseguiu achar enterrado lá no manguezal, abaixo da areia. Ó. Um vaso. Ele já andou perguntando para as pessoas mais antigas lá, inclusive numa sinagoga judaica lá, se alguém já encontrou esse tipo de vaso, né? Esse tipo de vaso. E justamente esse tipo de vaso que meu pai encontrou enterrado por baixo daquele coqueiral, de mais de 300, 400 anos, foi encontrado nos Palmares, no quilombo dos Palmares, lá em cima. Né? Os escravos, quando chegaram lá, os negros, outras etnias que chegaram, já andaram encontrando essas coisas enterradas. E agora, aqui embaixo, no litoral de Recife, foi encontrado também. Meu pai encontrou, outras pessoas encontraram, mas por não conhecer, entenderam que seria um objeto novo, que alguém enterrou, e andou quebrando e jogando fora. Então, isso aí é um pouco da nossa história do Brasil que vem sendo perdida. É como eu disse, hoje se sobrevive, não se vive mais. Hoje eu procuro, assim, como o Evaldo, como eu disse, eu poderia ser várias coisas. Escolhi salvar vidas, né? Eu quase morri afogado quando criança, ia aprontando o meu mergulho na vida. Não tinha canoa minha mesmo própria. Depois dos 15 anos eu tive, eu já fazia. Mas eu armava a rede sempre, amarrava na costeira e ia puxando até esticar a rede. Numa dessas eu me embolei na rede. Embolei, quase morri afogado. E um pessoal aqui do grupamento de bombeiros que chegou aqui na década de 80, um rapaz, ele acabou me salvando, um bombeiro que já é aposentado hoje. E ele me ensinou técnicas, natação, uma coisa ou outra. Não que o Caiçara não sabia, mas o Caiçara sabe para sobreviver, para se safar. Agora, para salvar outra pessoa, não. Então, me tornei bombeiro. E uma coisa que eu nunca quis abandonar foi a minha cultura. E a intenção de multiplicar a minha cultura. Então, hoje eu escrevo cordel, pasquim, faço poesia. Meus artesanatos incluem primeiramente a canoa, o meu remo, faço entalhes em geral, conheço muito de mata, de árvores, o que você imaginar de canela preta, amarela, sassafraia, jatobá, jequitibá, jagataúba, imbiruçu. Se eu for falar aqui, eu fico um dia inteiro falando. Procuro ir em escolas, quando há a semana do Caiçara, aí eu vou nas escolas ensinar um pouco. Muitas das vezes não é entendido pelas pessoas que hoje estão no poder o que é cultura tradicional. Eu gostaria de falar para uma criança, por exemplo, mas é errado. O que é o Mundial de duas cabeças? Você sabe, né, Pedro? Pedro Caetano sabe o que é o Mundial de duas cabeças. De uma cabeça, de duas cabeças, o Mundial de duas cabeças. Mas não pode. Tu tá ensinando aí uma arte de caça aí pro menino, aí o menino vai se acabar no mato. Não vai. É muito trabalhoso, gente. Vocês não sabem o que é levar a cultura raiz. O cara, às vezes, vai te dar aí, o Pedro até balançou o negócio ali. Às vezes, o arco de bua, né? Aí o que acontece? Tem gente que atira no dedo, dá com essa pedra no dedo que vai a um embora, carrega tudo embora, né? E é muito duro pra gente. Como eu disse, às vezes eu vou na escola, eu queria ensinar um modelo de duas cabeças. Queria fazer um laço de pegar pelo pé, que se pegava nossas galinhas aí no mato, aí, nosso jacu, macuco, outros pássaros. Não, mas você não pode, Evaldo. Você está ensinando um crime. Então é o seguinte, o que acontece? Que tudo que era cultura para nós virou crime do passado. Eles colocam como crime do passado. Eu não vejo como crime do passado. Eu vejo como uma cultura de subsistência de pessoas que não tinham nada, que após o descobrimento do Brasil levaram praticamente tudo e deixaram do zero para as pessoas recomeçarem. E as pessoas recomeçaram do zero, usando das suas artes, das suas experiências, da medicina popular. O que é medicina popular? O cara fala assim, medicina popular. Pô, tu é louco, cara. Tu vai ali pegar ali um maracujazinho de cerca ali, vai tomar um maracujazinho de cerca folha e para dor no pulmão, para infecções? Há 200 anos, há 300 anos já se toma aquilo ali. A erva baleeira, tu me fez um chá de erva baleeira esse dia e colocou açúcar lá dentro que tá com a inflamação.
Mas vem cá, isso é crime? Quantas pessoas não adoeceram ou morreram para chegar nesse ponto, entender que aquela erva cura, ela tem poderes medicinal. Hoje se fala assim, amoxicilina, eu vou comprar amoxicilina na farmácia. Eu vou no brejo aqui perto de cá na cachoeira. Vou lá, que eu pego aquela folha roxa de pintinha branca, faço o chá lá de amoxicilina e tomo. Eu sei onde ela está, e na forma natural. E o que acontece das escolas que eu estava falando? Muitas vezes a gente chega na escola, quer passar um pouco da nossa cultura, e fala, menos, não passa tudo, porque é crime. É crime, gente. Passar uma cultura é crime? Não passar a cultura que é crime, o patrimônio cultural brasileiro. Hoje nós temos o decreto 6040 de 2007, que fala de povos e comunidades tradicionais, que é magnífico, a 8169 de 77, que trata de povos e comunidades tradicionais, Organização Internacional do Trabalho. Somos protegidos por lei e muitas das vezes não conseguimos multiplicar nossa cultura. Esses dias eu cheguei numa escola, molecada, vamos lá, diferente, na creche. Creche, o que a molecada na creche, para chamar a atenção? Numa creche, tem que imitar um cachorro, um gato, imitar um gato ou assoviar. Tentei chamar de tudo quanto é jeito, falei, não, vou imitar pássaros hoje. Eu imito pássaros, né? Até tem pessoas que fazem pio aí, eu imito. Eu comecei imitando uru, até brincar com vocês um pouco, um papo descontraído. Uru fêmea. O sopro é para fora. Uru macho. O sopro é para dentro. O que Caiçara fazia? Se você escuta um uru fêmea chamando, você imita o macho. Se você escuta o macho, você tem que imitar a fêmea. O Pedro já está com fogão ali. Fogo. Justamente é isso. Mesma coisa, sabiá. A caiçara de Anomato lá, que antigamente era isso. Hoje sim, hoje tem coisas até que viraram proteção ambiental, tem que virar, porque simplesmente não é o caiçara que está sobrevivendo daquilo mais. É uma especulação, não digo nem imobiliária, especulação ambiental que vem atrás dos nossos animais para estar levando embora. Então, dificilmente hoje uma pessoa reconhece um canto de um passarinho como o caiçara reconhecia. Por exemplo, você vai numa praça, qualquer praça que você vai encontrar sabiá galinha. E aí, sabiá galinha. E a sabiá do brejo, a coleira. Saracura. A saracura. A sabiá do brejo, que é a coleira, quem contar em Plantão de Mata. Ela é uma sabiá flauteada. Ela conta a história. Então, há diferenças. A nossa cultura ela é muito grande. O que ela precisa é ser respeitada e entendida por todos, né? Hoje em dia se fala assim, a pesca. Eu não sei nem quanto tempo tem ainda aí, se alguém puder me falar, mas eu vou falar um pouco da pesca hoje. A pesca acontece hoje. A pesca é perseguida? 3 minutos. 3 minutos? Beleza, então vamos para a pesca então. A pesca. A pesca é perseguida? O que está acontecendo? Estão pescando errado? A culpa é do pescador? De quem que é a culpa? Para começo, eu, Evaldo, cada um tem seus apontamentos, né? Eu falo como Evaldo. Acho que o pior problema hoje que se tem na pesca, o que eu vejo é a desembocadura de esgoto. É que eu falo, rio serve como esgoto, onde vejo peixe morto, sempre indo rumo ao mar, né? Eu escrevi essa poesia e é isso. Hoje um terreno só tem valor para um empreendimento grande se ele tiver um rio do lado. O cara, puta merda, eu tenho uma grande quantidade de rejeito para jogar uma coisa ou outra, e se eu mandar lá, não sei para onde, eu vou ter que pagar 20 milhões para canalizar isso aqui, para jogar lá no tratamento, não sei onde. Não tem um rio perto. Aí a pessoa vai, entra em contato, né, com um órgão licenciador, seja o IBAMA, outros órgãos lá, eu tenho como fazer o tratamento disso aqui. Esse tratamento vai passar num gradiente de 3 milímetros, vai ser batido dessa forma, vai ser jogado um dispersante aqui para não dar cheiro, um dispersante químico. O dispersante químico é crime, que o dispersante químico, tanto ele quebra a volatização, que é o emanamento de gases ali, né? E aquela suspensão de óleo, ele quebra aquilo, mas ele mata a ictiofauna, ou seja, os animais que estão embaixo do substrato. E justamente toda essa carga orgânica, nitrito, nitrato, fosfato, cloro, cai tudo no manguezal. Então, eu vejo que hoje a maior causa da mortandade ou da dificuldade de se encontrar um peixe hoje com uma grande quantidade, igual via cardumes de tainhas imensos chegando aí, de Paratiguaçu, Bambinho, Rabo Preto,
carapeba, salame-guara, peixes que domam de boca do manguezais, é o esgoto, é o cloro. Gente, cloro é veneno. Cloro é veneno. Cândida é veneno. O cara fala, não, tranquilo, o nosso esgoto está bem tratado, ele está sendo clorado e jogando. Lá no manguezal está caindo coisa boa, está caindo esgoto, é da minha empresa, mas é tratado, é clorado. Eu joguei dispersante. Você jogou o que lá? Você jogou justamente produtos potencializados que matam germes, que matam insetos em estado larval, né? Legal, mas os nossos peixes também são em estado larval. Eles vêm, desovam ali, estão em estado larval. A partir do momento que você está jogando dentro de um manguezal, você joga a sua carga orgânica, né? Todo aquilo aí que está na sua indústria ali, ou numa empresa no mercado dentro, tratado, você pode estar tratando o seu esgoto para matar os germes, mas automaticamente você está matando toda a criação dentro de um berçário. É totalmente errado. Hoje, 90% da culpa, com certeza eu posso falar, que é do maltratamento de esgoto, é saneamento básico e dispersar esses produtos dentro do manguezal. Ô, gente, pelo amor de Deus, se a pessoa tem a tecnologia para clonar um ser humano, para estar clonando aí um animal, será que você não consegue me estender um cano mais para fora, para cair numa cava mais profunda do canal, para estar jogando isso mais longe dos nossos manguezais? E hoje culpa o pescador. Olha, o cara está pescando demais. Desculpa te interromper, eu vou só pedir para você concluir. Tá, eu vou concluir então. Vou concluir então e depois a gente até volta a conversar. Concluir. Gente, focar, tem muita gente assistindo. Vamos na fonte primária da contaminação. Não vamos jogar a culpa em cima toda de um ser pequeno que já está praticamente sobrevivendo, não, né? Tentando sobreviver de uma cultura, jogar a culpa na destruição no mar, que a gente sabe que vem de terra.